Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse Fla-Flu que aconteceu no sábado e que deixou a gente aí a um passo da grande final do Campeonato Carioca. Pois é, o Flamengo no sábado, ele acabou jogando muito bem, mas muito bem mesmo, merecendo a vitória por 2-0 e, na verdade, merecia fazer até mais, merecia golear o Fluminense, de tanto que o Flamengo dominou, mas acabou fazendo só 2-0, como se fosse um placar tão fácil de se fazer, né? Mas acabou fazendo 2-0 e acabou aí deixando a situação do Flamengo bem mais tranquila para o jogo de volta, né, que é no próximo sábado. Bom, o Flamengo, que é um time que tem um estilo de jogo que combina direitinho com o jogo do Fluminense, né? O Fluminense é aquele time que sai tocando ali do campo de defesa e que não muda nunca o estilo de jogo, tá? E o Flamengo não, o Flamengo é aquele time que abafa a saída de bola do adversário e isso se comprovou muito bem no jogo do próprio sábado. Flamengo com Luiz Araújo, com Pedro e com Everton Cebolinha, principalmente esses três, abafando ali a saída de bola do Fluminense, o Arrascaeta também fazendo isso muito bem no primeiro tempo e fazendo com que o tricolor tentasse até fazer chutões para frente, só que tem que o Fluminense não é acostumado a fazer isso, né? Então o Fluminense, ele tentava de qualquer maneira sair ali no toquinho curto, só que tem que o Flamengo ia lá, roubava a bola na entrada da grande área e levava perigo. Tanto que o Flamengo no sábado deu 24 chutes e o Fluminense só deu 8 chutes na direção do gol não, né? 8 chutes no total, só que tem que nenhum acertou a direção do gol do Flamengo, tanto que o Rossi, para sujar a camisa mesmo, ele teve que pular de uma forma até engraçada num lance lá no segundo tempo. Bom, no primeiro tempo o Flamengo já pressionava muito, já tinha até mandado bola na trave num chute do Pedro, uma virada muito bonita do Pedro, mas não conseguia fazer o gol. Tá? E é isso que o Flamengo precisa, esse ajuste fino na hora da finalização. O Flamengo antes precisava só criar mais oportunidades, o Flamengo já está criando essas oportunidades, tá? O Flamengo sempre foi um time que se defendeu bem ao longo desse Carioca, precisava criar as oportunidades. Está criando as oportunidades. Agora só esse ajuste fino na hora da finalização para o Flamengo realmente ser um time praticamente perfeito. É um time que abafa a saída de bola do adversário, é um time que cria oportunidades e que não deixa o adversário jogar, tá? E o tanto que o Flamengo cometeu até mais faltas do que o Fluminense. O Flamengo cometeu 20 faltas contra 10 do Fluminense. Só que tem que as faltas que o Flamengo cometeu não foram violentas, não foram com necessidade nem de cartão amarelo. Só o De La Cruz que levou um cartão amarelo, mas isso aí não tem problema nenhum para o segundo jogo, porque os cartões foram zerados para a semifinal. Bom, até que aos 47 minutos do primeiro tempo, uma bola que foi para o lado direito, tá? A bola sobrou para o Pulgar, e aí o Pulgar da intermediária acertou um cruzamento fantástico na área, e a bola passou por toda a extensão da área, até que chegou ao Cebolinha, e o Cebolinha, rapaz, deu uma de Michael contra o Palmeiras em 2021, né? Baixinho, subiu de cabeça no meio da zaga do tricolor e fez Flamengo 1-0 no finalzinho do primeiro tempo
e aí deu uma tranquilizada geral para o Flamengo. Quando veio o segundo tempo, o nosso querido Fernando Diniz veio com Lima no meio campo, porque o Fernando Diniz veio com o Ganso e com o Renato Augusto, né, ali no meio de campo no início do jogo. Só que no segundo tempo ele veio com Lima para tentar arrumar a parte ali de marcação do meio campo tricolor. Só que até arrumou durante 10 minutos mais ou menos. O Fluminense começou a tentar criar alguma coisa ali, a tentar incomodar o Flamengo. Só que fez cosquinha, não criou nada assim demais para poder realmente fazer susto na torcida do Flamengo, não. E aí o Flamengo voltou a dominar o jogo. O Flamengo teve uma grande chance, por exemplo, com o De La Cruz no segundo tempo, que se o De La Cruz está bem posicionado, não, tá com o corpo bem equilibrado, ele certamente faria o 2-0, tá? Mas é que ele não estava com o corpo lá muito bem equilibrado para chutar e fazer o gol. Acabou que o chute saiu bem fraquinho. O Flamengo deu 2 ótimos chutes da entrada na área, um, se eu não me engano, com o Pedro e o outro com o Luiz Araújo, algo assim. E o Luiz Araújo que saiu para a entrada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique entrou bem no jogo, tá? O Bruno Henrique entrou bem no jogo para explorar aí as costas do Marcelo, que tinha entrado durante o segundo tempo. E aí veio o lance que acabou por complicar de vez a vida do Fluminense no jogo, né? Uma roubada de bola do Cebolinha no campo defensivo, e aí o Cebolinha foi embora, né? Engatou a terceira, quarta, quinta marcha, foi embora em alta velocidade, e o Thiago Santos foi lá e derrubou o Cebolinha ali na intermediária de ataque do Flamengo e recebeu o cartão amarelo na hora, mas na hora já dava para identificar que era falta para vermelho, porque ele só foi no corpo do Cebolinha, né? E aí o VAR chamou e o árbitro acabou expulsando o Cebolinha. O árbitro esse que fez até uma boa arbitragem, tá? Fez até uma boa condução da partida. Só que a meu ver, tá? A meu ver, eu acho que o árbitro, assim, é lance interpretativo, tá? Mas eu acho que ele errou no lance do pênalti em cima do De La Cruz. Veio aos 40 do segundo tempo, tá? É um lance que o Fluminense, aquela tentativa de sair jogando, tocando, né? O De La Cruz passa por trás da defesa tricolor e tenta roubar a bola do Martinelli, e o Martinelli vai e acaba se chocando com o De La Cruz dentro da área. A meu ver, lance para pênalti, tá? E o árbitro acaba não marcando e nem o VAR acaba mandando ele revisar o lance, tá bom? Isso aos 40 do segundo tempo. E o Flamengo já estava ali com o jogo mais do que na mão. Só que o Flamengo não conseguia aumentar o placar. Mas aí no finalzinho do jogo, escanteio para o Flamengo, Arrascaeta na cobrança, e aí o Arrascaeta toca para trás pro De La Cruz, e todo mundo pensou que o De La Cruz ou ia cruzar ou ia chutar. Só que ele dá uma viradinha de corpo pro lado esquerdo. O escanteio foi do lado esquerdo, inclusive, né? Ele dá uma viradinha de corpo pro lado esquerdo e aí passa com o pé direito, um passe maravilhoso pro Arrascaeta, de novo na ponta esquerda. E aí o Arrascaeta leva até quase a linha de fundo, corta pro pé direito e aí ele cruza não, né? Dá um passe sensacional na cabeça do Pedro, e o Pedro vai lá e faz Fluminense 0, Flamengo 2 no primeiro jogo da semifinal do Maracanã. O que eu achei disso tudo? Eu achei que o Flamengo poderia ter perfeitamente goleado o Fluminense, tá? Só não goleou porque eu acho que, como eu falei, falta o ajuste fino na hora da finalização.
E também o Fábio estava numa boa tarde. Não fosse o Fábio, o Flamengo certamente teria goleado. Gerson Canhotinha de Ouro disse no YouTube dele que o placar moral era 7-0 o Flamengo. Mas eu já acho um pouquinho exagerado. Eu acho que 4-0, 5-0, eu acho que contaria muito bem a história do jogo. 2-0 conta melhor do que 1-0 Flamengo, tá? Mas eu acho que 3, 4, 5 contaria até melhor do que o 2-0. Bom, e ontem nós tivemos o primeiro jogo da outra semifinal. Rapaz, e como o torcedor vascaíno sofreu, hein? Pois é, o torcedor do Vasco sofreu a beça porque o Vasco sofreu para arrancar um empate contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu jogou bem, hein? Nova Iguaçu criou muita dificuldade para o Vasco, finalizou mais do que o Vasco. Foram 45 finalizações, 24 do Nova Iguaçu. E olha, 5 bolas na trave, 3 do Nova Iguaçu. E acabou sendo 1-1 o jogo de ontem e acabou que o Nova Iguaçu tem a vantagem dos dois resultados iguais, então o Vascão vai ter que vencer o jogo de volta para ter a final Flamengo e Vasco, ou o Nova Iguaçu vai acabar indo para a final para que aconteça o que não acontece desde 1966 para o Flamengo, hein? Será? O Flamengo enfrentar um time fora de Vasco, Botafogo e Fluminense na decisão? Será? Porque na época, a gente não pode dizer que o Flamengo enfrentou um time de menor expressão, porque o Bangu na época era um time grande. Na época você tinha 6 grandes, você tinha Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, América e Bangu como times grandes, tá? Então, desde 1966 que o Flamengo não enfrenta aí um time fora de Vasco, Botafogo e Fluminense. Será que isso vai acontecer de novo? Bom, muita gente está querendo que aconteça sim, até porque o Nova Iguaçu realmente vem jogando um grande futebol nesse ano. E o Flamengo realmente merece estar nessa grande decisão, até porque chegou ao 10º jogo consecutivo sem levar um golzinho. E só levou do Nova Iguaçu, do artilheiro, do vice-artilheiro do campeonato agora, Carlinhos, já que perdeu essa primazia para o Pedro. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal, é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? E nos ajude, dê aquele like maneiro também nos nossos vídeos, tá bom? Nos ajude também aí para poder a gente aumentar cada vez mais a nossa qualidade nas nossas produções, tá bom? Bom, minha gente, então a gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do Mengão, tá bom? Tchau, tchau.